Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos na Tua presença em oração e, como sempre, a primeira coisa que nós fazemos é agradecer ao Senhor. Agradecer pela vida e pelo privilégio de conhecer o Senhor. Pelo privilégio de estarmos aqui, pelo privilégio de, meu Deus, conhecer o Senhor, de ter nos chamado, meu Deus, e termos tido a graça, a humildade de atender esse chamado, de ouvir a Tua voz, de nos voltarmos para o Senhor. E a minha oração, meu Pai, é que o Senhor nos ajude a crescer nessa direção, nesse caminho. Sabemos que não basta conhecer o Senhor, nós temos que prosseguir em conhecer, nos aprofundar nesse relacionamento, ir mais fundo, chegar mais perto. Então eu peço, meu Deus, acende dentro dos nossos corações essa chama do primeiro amor, faz nosso coração arder por Ti, nos dê o dom da fome. Nós precisamos de mais do Senhor, nós queremos mais de Ti, nós queremos viver o que nós nunca vivemos com o Senhor. Senhor, eu Te peço, desperta-nos, desperta em nós uma fome incontrolável, uma sede insaciável, porque quanto mais famintos, mais sede e fome tivermos do Senhor, mais provaremos da Tua glória, mais viveremos do Teu poder, da Tua glória em nossas vidas. É o que nós queremos, é o que todos querem. Mas muitos, meu Deus, não estão dispostos a pagar esse preço. O preço para andar com o Senhor. O preço, meu Deus, de se relacionar com o Senhor. Se realmente quisermos nos aproximarmos de Ti e nos tornarmos íntimos do Senhor, teremos que fazer como Moisés fez. Teremos que nos virar, mudar o nosso rumo radicalmente, tirar a sandália dos nossos pés, nos livrar de tudo aquilo que é um embaraço e também aquilo que é pecado. O papel do Senhor é nos tirar do Egito. Isso o Senhor já fez. Agora o nosso papel é tirar o Egito de nós e nos tornarmos um povo santo, separado, um povo exclusivo, seu. Ajuda-nos, meu Pai, nesse processo, nessa obra de santificação que não acontece pela vontade do Senhor apenas, mas pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. Não há nada que nós possamos fazer para sermos salvos, para sermos justificados. Isso foi obra do Senhor, entregando o seu unigênito, o seu Filho, para morrer no nosso lugar. Mas sermos santos como o Senhor é santo, isso depende da nossa cooperação. Nós precisamos de muita e não pouca força de vontade. Nós precisamos de empenho e não apenas interesse. Nós precisamos entender que caminhar com o Senhor é a cada 6 passos parar para sacrificar. É uma vida de sacrifício, uma vida de renúncia, onde pensamos menos em nós, não menos de nós, mas menos em nós. Ajuda-nos, meu Pai, a colocar o Senhor de fato no centro da nossa vida, e que tudo em nós possa se voltar para Ti, que os nossos sonhos, inclusive, desejos, ambições, estejam fundamentados em propósito, num propósito maior, que é honrar, que é servir,
que é glorificar o teu nome. Nos guarda, Senhor, de vaidades, porque quando nos voltamos para vaidades, nos afastamos do Senhor, e o maior exemplo disso foi Salomão, quando se deu ao luxo de alimentar a sua carne, fazer o que queria e não mais viver de forma proposital, intencional. Se perdeu, Senhor. Terminou mal. Um homem que foi tão longe, que viveu tanta glória, se perdeu quando passou a viver para si. Então nos guarda de nós mesmos. Nos guarda de inutilidades e futilidades. Acende uma chama dentro de nós. Faz nosso coração arder por Ti. Que como Davi dizia, que o coração dele dizia, busque a face do Senhor, que assim seja o nosso coração, que ele clame por Ti, que ele almeje mais de Ti. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço, meu Pai, leva-nos para um lugar mais profundo. Nos faça conhecer a Tua glória como nós não conhecemos ainda. Não queremos ter cara, ter jeito, ter linguagem, ter tudo de um cristão, mas não temos o caráter do Senhor, a mente do Senhor, o estilo de vida do Senhor. Não queremos, meu Pai, superficialmente sermos parecidos com o Senhor. Não, nós queremos que o nosso coração esteja alinhado com o Teu. Nós queremos um coração segundo o Teu coração. Nos dê esse coração, nos ajuda nesse alinhamento, a fazer os ajustes necessários a todos os dias, nos arrependermos, se assim for necessário, e sempre é. A cada dia a Tua palavra vem, ilumina o nosso entendimento, abre os nossos olhos, podemos ver o que não víamos, e com isso temos a oportunidade de sermos melhores, de crescermos, e é isso que nós queremos. Conduz essa reunião, ela é sua, o povo é seu, perdoa os nossos pecados, o que falamos, pensamos ou fizemos, que o entristeceu, que o desagradou, meu Pai, que até pode impedir nossas orações de serem ouvidas. Eu peço o Teu perdão, peço que a Tua misericórdia nos cubra, que o Teu sangue nos purifique e que nada impeça a manifestação da Tua presença, da Tua glória, do Teu poder aqui. Consagro a Ti essa reunião, tomo posse de um trabalho poderoso, uma mensagem, uma palavra transformadora. A Tua palavra nunca volta vazia, então que ela possa penetrar, causar uma divisão. Meu Deus, nos dar a capacidade de discernir, de julgar nossas intenções, motivações, enfim, Senhor, assuma esse altar, ele é seu, o povo é seu, está tudo nas Tuas mãos e eu tomo posse de uma grande noite, para a honra e para a glória do Teu nome, amém. Estão ligadas as nossas vitórias, pega o Espírito, que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023, diga, unção de governo está sobre a minha vida e eu governo. Amém? Sentem-se por gentileza. Atos 8, versículo 9 diz assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade. Repita assim comigo: impressionando. Impressionando todo o povo de Samaria. Aí você já imagina que tipo de vida esse homem vivia. Porque todas as pessoas que vivem para impressionar não são verdadeiras, né? Não são livres,
se colocam dentro de uma cadeia por conta dessa necessidade de aprovação, de validação, por falta de identidade. Ele fazia o que fazia, buscando este fim: impressionar, chamar a atenção, atrair a atenção, ser reconhecido, ser visto, ser notado, ser valorizado. Agora a gente sabe que se uma pessoa... O Senhor nos dá identidade, o Senhor nos dá valor, mas se nós não crermos naquilo que a palavra diz a nosso respeito, se não recebermos aquilo que o Senhor já nos deu, não há o que fazer. Por mais que se diga para uma pessoa que Deus a ama, que Deus se importa com ela, se ela não crer nisso, ela vai continuar sendo controlada, dirigida, guiada por pensamentos e sentimentos miseráveis. Ela vai continuar crendo em mentiras. Então não adianta Deus dizer: você pode, você é capaz, eu te amo, e eu não me convencer disso, eu não acreditar nisso. Então, essas rupturas precisam acontecer, essas fortalezas precisam cair. Essas mentiras que entraram e que se tornaram verdade porque cremos, porque acreditamos, né? Porque uma coisa só tem poder sobre mim, o que alguém fala, o que alguém pensa, o que alguém diz, só tem poder sobre mim quando eu acredito nisso. Da mesma forma, se eu passar a acreditar no que Deus diz sobre mim, aquilo que Ele diz é o que eu vou me tornar. O problema é que as pessoas ouvem de Deus uma coisa, mas ouvem do diabo através de bocas, através de pensamentos, e optam muitas vezes em ficar com aquilo que estão ouvindo do diabo através, seja de pensamentos, seja de seus instrumentos. Sempre vai aparecer alguém para te desacreditar, para dizer que você não pode, para dizer que você não é capaz, para dizer que você não consegue, para dizer que você não tem competência, que não é para você tal coisa, sempre vai aparecer. Nos Salmos, Davi ainda declara: são muitos que dizem ao meu respeito, Deus não o salvará. Então ele ouviu demais isso. Você não tem condições, ele foi muito menosprezado, né, diminuído. Ele ouviu muitos nãos. Muitos diziam não para ele. Tentaram convencê-lo de que ele não era capaz e que Deus não era com ele, Deus não estava com ele. Eu fico imaginando as circunstâncias terríveis que ele viveu, né, que foram oportunidades maravilhosas, né, para o diabo tentar estabelecer essa mentira dentro dele. Imagina sendo perseguido gratuitamente, sendo tratado como um inimigo do Estado, inimigo da nação, sendo ele um aliado, né? Imagina o bombardeio que ele sofreu, o quanto foi bombardeado. Não é à toa que ele escreveu tantos salmos, e ali derramando a sua alma, colocando para fora tudo que estava dentro dele, sem, inclusive, né, ter medo, né, de ser vulnerável. Isso é uma coisa que nós vemos muito nos Salmos de Davi. Sabe aquela coisa de eu tenho que parecer forte? A Bíblia diz sim, digo fraco, eu sou forte.
mas não tema parecer vulnerável. Não fuja de encarar as suas verdades, de lidar com o que acontece dentro de você. Porque às vezes a pessoa está lá querendo, mostrar que muita coisa não importa, quando na verdade importa demais. Tentando se passar por forte quando ela está arrasada por dentro. E claro que ela não tem que sair por aí desabafando com qualquer um. Mas vai a Deus. Inclusive quando você fala de como você está se sentindo com Deus, quando você se abre para Deus, isso não é fraqueza, isso é força. Você está buscando força na fonte certa. Ele é a sua força. Você está buscando ajuda no lugar certo. Ele é quem nos ajuda, nos sustenta, nos ajuda a compreender a nós mesmos. Então, com Ele você pode se rasgar, se abrir, falar abertamente, Falar como aquele pai falou com Jesus: Senhor, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Às vezes a pessoa fica lá tentando convencer que tem uma fé que não tem, que tem uma espiritualidade que não tem. A necessidade de causar boa impressão, de ser bem visto, isso é uma escravidão. Isso adoenta pessoas. Isso aprisiona. Porque como é que você vai se livrar de algo, vai ser liberto se não reconhece que é um escravo? Jesus bateu de frente com os religiosos, quando ele disse que se conhecessem a verdade, seriam livres. E aí eles retrucaram: nós nunca fomos escravos e tal. E Jesus confrontou duramente, até que por fim, os chamou de filhos do diabo, porque amavam a mentira, porque viviam na negação. Então, quando o Senhor nos confronta, quando o Senhor começa a lidar conosco, nos expõe, tem gente que o maior medo que muitos têm é o medo de ser pego, ser descoberto. Mas vamos lembrar que quando Moisés foi descoberto, o que ele fez foi descoberto, não ficou debaixo da areia. Aquilo foi bênção ou foi maldição? Aquilo trouxe, o ser descoberto trouxe uma consequência. Ele saiu fugido para o deserto, mas aquilo foi a salvação dele. Aquilo foi o amor de Deus. Porque se Deus deixasse ele passar daquela maneira, toda vez que uma pessoa não é corrigida, ela vai desenvolvendo o senso de impunidade, ela vai ganhando confiança na carne. Ela vai acreditando que com ela vai ser diferente, que ela vai passar, que vai dar certo, que ela tem um controle, ela não tem. Então, que maravilha quando Deus descobre mesmo, expõe mesmo, traz à luz. Porque ou você é humilde e se deixa ser quebrado, trabalhado, ensinado, ou você reage como esse cidadão aqui de Samaria, o Simão, que infelizmente recebeu mal, o tratamento de Deus, a correção de Deus. Respondeu mal a um confronto direto, mas que era Deus a favor dele, não contra ele. Olha, isso precisa ser compreendido, porque muita gente, quando é confrontado, enxerga Deus contra e não a favor. Diga comigo assim: Deus não está contra mim, Ele está a meu favor. Até quando Ele me confronta, até quando Ele se opõe a mim, em que momento, em que situação, em que condição
normalmente Deus se opõe às pessoas? Quando elas estão em que condição? Deus se opõe aos orgulhosos. Deus resiste aos soberbos, orgulhosos. Mas isso significa que Deus está contra a pessoa, ele se opôs, ele está resistindo, então ele está contra mim? Sim ou não? Ele está a meu favor. Ele está me amando. Né? Se ele está me confrontando é porque ele quer que eu seja livre, de verdade. E não crie um personagem. Não viva fingindo, parecendo, vendendo uma imagem daquilo que eu não sou. Que era a realidade desse homem aqui, ó. Ele impressionava todo o povo, ele se dizia muito importante. Na versão Almeida, olha que interessante a tradução, dizendo que era um grande personagem. Ele se apresentava como um grande personagem, e era mesmo um personagem. Era tudo uma encenação, ele não era o que ele vendia, ele não era o que ele parecia ser. E essa é a pior maneira de uma pessoa viver. Fingindo, parecendo, tendo cara, tendo jeito, mas não tendo, né, o caráter de Cristo de verdade. Você não pode aceitar ter cara, ter jeito, mas não ter caráter, não ter um coração regenerado, não ter o espírito, a mente de Cristo. A força que uma pessoa coloca para impressionar, para aparecer, ela poderia e deveria estar colocando para se tornar. Porque na Bíblia, ninguém nasceu pronto, preparado. José passou anos sendo trabalhado, preparado. Moisés, Davi. Moisés, 40 anos escondido no deserto. Para quê? Para ser lapidado, trabalhado. Davi e José, pelo menos 13 anos, sendo trabalhado. Então, ninguém já chega pronto. Então, nós estamos num processo. Não coloque força para aparecer, coloque força para se tornar. Quando a Bíblia fala de Davi, você vai ver que ela fala exatamente isso, que ele foi se tornando cada vez mais forte. Ele se tornou. Nós nos tornamos. Nós não chegamos pronto. Agora, eu nunca vou me tornar se eu não encarar o processo. Se eu não reconhecer falhas, limitações, deficiências do meu caráter, se eu não for humilde para receber bem a palavra que me confronta. E normalmente quem não recebe bem a palavra é porque tem feridas abertas, é porque tem um sentimento de rejeição. Sem dúvida, esse homem deve ter sido muito rejeitado, desprezado, porque talvez teve problema com o pai, porque normalmente quando um filho é abandonado, se sente, né, abandonado, ele vive nessa busca por validação, por aprovação, ele quer ter relevância, ele quer mostrar para os outros que ele é capaz, que ele é importante, aonde ele passa a viver pelos outros, para os outros, para agradar os outros. É uma necessidade, né, terrível de ser validado, de ser reconhecido, onde a pessoa não vive a vida que Deus chamou para ela viver. Ela não é ela mesma, ela realmente cria um personagem. Ele criou um personagem. Ele não era o que ele até conseguiu, né, convencer muita gente. Mas o problema é isso. O que adianta eu convencer multidões? Ele conseguiu convencer muita gente de que ele era uma coisa que ele não era. Mas a Deus ele não convenceu. Adianta eu ter o reconhecimento, como diz a própria Bíblia,
Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta o mundo me aplaudir, o mundo me admirar e Deus me reprovar? E Deus não se agradar de mim? Todos diziam aqui, ó, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Então por aqui a gente já vê que o nível desse povo era baixo, né? Qualquer coisa já conseguia capturá-los. Ele não fazia nada de realmente expressivo. O que ele fazia não provocava mudanças. Impressionava. Ele fazia um bom show, uma boa apresentação, conseguia atenção. A Bíblia não diz que essas pessoas eram impactadas e transformadas pelo que ele fazia. Mas o que ele fazia foi por muito tempo suficiente para que aquelas pessoas dessem a ele, né, uma importância que na íntegra ele não tinha. Na verdade ele não tinha, um peso que ele não tinha. O que ele fazia se não impressionar, iludir? Na Almeida diz. Então o que ele fazia não impactava, não gerava transformação, mudança. Mas o povo estava, né, tão sedento que qualquer coisa compravam, aceitavam. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Eu sempre destaco aqui, ó, a expressão observando, né? Eu não posso ser esse tipo de gente que apenas observa, né? Que vê algo que chama atenção e se torna um admirador, um simpatizante, um espectador daquilo. Eu lembro que Herodes gostava de ouvir João Batista, mas não foi transformado pelas palavras de João Batista, porque não creu, não misturou com a fé, mas ele gostava. Mas também pediu a sua cabeça num prato. Então o fato de eu ouvir a palavra, estar na igreja, né, ter descido as águas, não significa que o meu interior foi transformado, que a minha mente foi renovada. Aqui está um exemplo clássico disso. Um homem que visualmente mudou de vida. Abandonou a feitiçaria, desceu as águas, acompanhava Filipe por toda parte, diz a Bíblia, então estava em todas as reuniões. Por isso que a gente precisa ir fundo, mergulhar fundo dentro de nós. Porque se eu olho de forma superficial, que mudança, que obra maravilhosa. Uma mudança, assim, da água para o vinho, só que não. O interior dele, nós vamos ver que era o mesmo. O modo de pensar, as intenções, as motivações, o propósito continuava o mesmo. O propósito errado. Apesar dele ter confessado Jesus publicamente, porque o batismo é isso, é uma confissão pública. Jesus nunca passou a estar, de fato, no centro da vida dele. A vida dele não passou a girar em torno de Cristo, mas continuava... Quem continuava no centro? Ele. Quem era o foco do amor dele? Cristo? Não, ele mesmo. A atenção dele, o foco dele continuava nele mesmo. Então ele passou a seguir Filipe, observando os milagres, né, observando
mudanças, porque Filipe chegou fazendo o que realmente transforma, muda a vida das pessoas. Chegou pregando as boas novas do Evangelho, falando de Jesus. Nada é mais poderoso, mais impactante, mais transformador do que a palavra. Se a palavra de Deus não mudar de uma pessoa, não vai ser nada mais. Ameaça, cobrança. Se a palavra não mudar, não adianta você querer mudar uma pessoa. Por ameaça, por cobrança, por força, por violência. Não. É a palavra, somente a palavra tem esse poder de mudar a mente de uma pessoa, renovar a mente de uma pessoa. Mas ela tem que estar aberta. Né? Ela tem que querer, que reter. Tem que estar aberta, tem que ter um coração humilde. Por isso nós temos que fazer aquela oração que o Salomão fez. Senhor, me dá um coração entendido, um coração humilde, um coração que ouve. Nós precisamos pedir que Deus abra o nosso entendimento para entendermos. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas ouviriam de má vontade, seriam insensíveis, né? Mesmo vendo, não veriam, mesmo ouvindo, não entenderiam, por conta de uma dureza, de uma cegueira, de uma insensibilidade. Então eu tenho que fazer essa oração, Senhor, abra a minha mente, abra o meu entendimento, me dê sensibilidade à tua voz, ao teu espírito. Eu quero entender, eu quero revelação, eu quero entendimento. Senão eu me torno apenas um religioso, que conhece as histórias, que conhece a letra, mas não tem vida, não tem espírito, não tem unção, não tem poder, não tem mudança, não tem vitória. Que é a realidade de muita gente. Tem muitas pessoas nessa mesma condição de Simão, até estão no lugar certo, até estão no templo, não perde as escutas, não perde reuniões, já desceu as águas, já fez muitas coisas até importantes. Mas o interior não foi renovado, a mente não foi renovada, o padrão, os valores não foram mudados. A coisa não foi ressignificada dentro dele, ele continua com valores baixos, com foco no lugar errado, com feridas abertas. Tem gente que está na igreja e não foi curado ainda. Não foi curado. Tem feridas abertas. Toda pessoa que recebe a palavra em forma de condenação, precisa encarar o fato que está doente, tem uma ferida e precisa ir na raiz do problema, que é essa ferida, que é essa amargura, essa rejeição, né? Um egoísmo desgraçado que faz a pessoa imaginar que tudo é com ela, tudo tem a ver com ela. Quantas vezes nós já encontramos pessoas, quantas vezes eu já, agi como animal irracional, pensando que aquela palavra era para mim. E era mesmo, mas não era uma palavra encomendada, era uma palavra direcionada pelo Espírito. Ela era para mim, mas não porque alguém pensou em mim, elaborou a palavra pensando em mim. Mas uma pessoa egoísta, uma pessoa que se sente rejeitada, tende a acreditar que tudo é com ela, tudo é para ela. Estão fazendo, estão falando, estão agindo de forma a afetá-la, a prejudicá-la. E aí ela não recebe bem, ela se fecha. Olha a irracionalidade. Como alguém pode esperar ser abençoado por Deus resistindo a Deus? Porque se eu resisto à palavra, se eu me fecho para a palavra, se eu me endureço, como Deus vai agir na minha vida? Como eu posso esperar ser abençoado por Deus, resistindo a Deus? Por isso tem gente que vem para a igreja, a vida fica pior. Porque às vezes está lá, como pregamos outro dia, expulsando o diabo, sai diabo. Mas ele quer resistir ao diabo sem antes se sujeitar a Deus. Ele está lutando contra o diabo sem condições de prevalecê-lo.
O que te dá poder sobre o mundo espiritual, poder sobre demônios, é a sua obediência, é a sua submissão a Deus. Se eu não me submeto a Deus, não tem como resistir o diabo. Então é nessa ordem: submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vós. Se você tentar resistir o diabo, brigar com o diabo, fechado para algo que Deus tem falado com você, resistindo a algo que Deus está requerendo de você, você não vai ter força, não vai ter autoridade. Você pode acabar sendo derrotado, envergonhado pelo mal, como aqueles rapazes, né, filhos de Seva, foram literalmente, né, levaram uma surra do diabo, daquele homem endemoniado, que foram tentar exercer autoridade sobre ele em nome de Jesus, e os demônios disseram: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês não reconheceram a autoridade deles. Então primeiro vem a submissão, vem a obediência, e aí sim você tem poder para resistir o mal. Seguindo aqui a leitura, o próprio Simão creu, né, foi batizado, seguia Felipe por toda parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E não tiveram que pagar nada por isso, né? Você vê que Pedro e João impuseram as mãos sobre muitos. E muitos receberam e foram batizados. Por quê? Porque havia uma fome, havia uma sede sincera, verdadeira, por parte de muitos ali. Mas não por parte de Simão. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também esse poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Então, ele quis mostrar que havia o propósito certo, mas já se denunciou quando ofereceu o dinheiro, quando tentou comprar aquele dom. Ali saiu, né, quem ele realmente era. Ali saiu o verdadeiro Simão, aquele que achava que podia ter tudo, que todos tinham um preço, né? Que dinheiro resolveria tudo, mas não. Ele até colocou: me dê para que eu possa impor as mãos, e as pessoas sobre quem eu impor as mãos recebam o Espírito Santo. Mas ao oferecer dinheiro já ficou evidente que o propósito não estava correto. Ele não estava pensando nas pessoas. Ele não queria ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele não queria ser usado para abençoar pessoas. Mas ele queria se valer de um dom, de algo especial vindo da parte de Deus para se autopromover, para existir. Ele tinha uma necessidade, né, de posição, de título, né, de estar em evidência. E a bispa dizia algo hoje, numa reunião interna, que o propósito não é ser grande. Quando Deus disse para Abraão, por exemplo, que faria dele um grande povo, que faria, né, o seu nome famoso, que ele seria famoso. Esse não era o propósito, isso era consequência
de viver para um propósito. Qual era o propósito de Abraão? Ser pai, para educar Isaque, seu filho. Transmitir a sua descendência, a sua fé, os valores certos. Então você vê ele já velho, em idade avançada, tendo todo aquele cuidado para que Isaque não se perdesse, não fizesse uma aliança errada. Você vê ele já velho, mas focado na missão, focado no propósito. Atento para que aquele plano, aquela obra que Deus começou com ele pudesse ser continuada. Para que nada viesse a interromper aquela obra. Então até o fim você vê ele focado na missão, no propósito. Ele foi levantado para isso. Ser grande era uma consequência. Então, ser grande, repita comigo, ser grande, não é o propósito. É consequência de viver para um propósito maior. Por que Deus não pôde... Deus não pôde usar aquele Moisés poderoso em palavras e em obras? Porque ele tinha consciência de chamado, não tinha revelação ainda, não tinha propósito, não tinha consciência de propósito. Ele não tinha consciência de propósito, ele descobriu que ele tinha um chamado. E confiando em si mesmo, com a sua confiança na carne, ele tentou executar o seu chamado. Mas se ele tira o povo de Israel ali do Egito, para onde iria levar? A quem seria dado a honra e a glória por aquele feito? Será que ele ia glorificar a Deus? Ou ele ia fazer como muitos loucos fazem? Como o Nabucodonosor fez: olha a grande Babilônia que eu construí, eu. Olha o que eu fiz, porque eu sou poderoso em palavras e em obras. Deus não podia usar esse homem. Ele teve que ser quebrado. Ele teve que ser treinado a depender de Deus. E 40 anos depois, o sujeito poderoso em palavras não sabia falar. Não tinha nem mesmo confiança para falar, para se comunicar. Precisou ali de um intérprete, alguém que pudesse falar por ele. Tamanha era a dependência desse homem de Deus agora. Já não havia mais nenhuma confiança na carne. E aí sim Deus pôde usar esse homem que foi para o Egito com 80 anos, levando apenas um cajado e nada mais. Não levou nada mais do que um cajado. Não havia nenhuma confiança em si mesmo, uma dependência total de Deus. E olha o que ele fez. Olha o que Deus fez por intermédio dele, nessa condição. Ele devastou com o Egito. Deus, por intermédio dele. Deus pôde usá-lo para isso. Para mostrar a sua glória, o seu poder. Então, o propósito não é ser grande. Nossos sonhos e projetos precisam estar fundamentados num propósito. Deus não vai investir em vaidades. Gente desse tipo aqui, será barrada. Gente não entendeu que o caminho para a vida e a morte jamais vai viver plenamente. Jamais vai viver uma vida abundante, relevante, impactante. Porque o foco não está no lugar certo. O foco está em ser grande, em ter. E não em conhecer a Deus, em agradar a Deus, em cumprir com os propósitos de Deus. Simão foi barrado por Deus. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos,
Dos apóstolos ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também esse poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério. Olha só. Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Isso aqui era amor. Porque tem gente que teme obra de feitiçaria, né, obra de macumbaria. Está aqui um macumbeiro, um feiticeiro que... esse discernimento ele teve. Que poder de verdade estava com Filipe. Entendeu? Relevante de verdade era o Filipe pregando o evangelho, as boas novas de Jesus. Nós não podemos ser esse tipo de cristão que teme o diabo, teme as obras do mal, teme. Quantas vezes eu vi pessoas, né, preocupadas com o que falaram, fizeram, porque eu soube que fizeram um trabalho, né, contra a minha vida e tal. Você tem que temer estar na arca, tocar na arca de forma irreverente, porque isso sim é devastador. O que aconteceu com Uzá? Quando tocou de forma irreverente na arca, foi fulminado. Então, aqui o macumbeiro, o feiticeiro, ele já abandonou porque viu o que realmente tinha poder. Migrou para o evangelho, passou a seguir Filipe, porque ali ele viu o que realmente era relevante. Impactante. Esse discernimento ele teve, essa visão ele teve, só não teve consciência de propósito. E continuava sendo um adorador de si mesmo, vivendo para si. Por isso, por amor, Pedro disse isso: pereça com você seu dinheiro, você não tem parte nem direito algum nesse ministério. Se você começar a atuar no ministério dessa maneira, com esse coração, com essas intenções... Tem uma coisa que a bispa diz direto aqui: o altar é vida e o altar é morte. Você vai morrer, você vai acabar com a sua vida. Você está agora pisando, você quer pisar em terreno santo desse jeito, com esse coração. Você quer atuar no ministério com essas intenções erradas. Então percebe que Pedro estava sendo duro, repreendendo duramente com ele, mas isso era amor. Porque se ele se envolve, se ele passa, tem uma coisa que a gente sempre faz antes de uma consagração na igreja, uma consagração de obreiros. Os obreiros aqui vão poder confirmar isso, né? Em todas as igrejas isso é falado, é dito. Nós sempre levamos, cada um aqui, aquela análise, né? aquele autoexame, porque nós julgamos o comportamento, não temos como, né, ver o coração, julgar coração e intenção, nós julgamos o comportamento. Então sempre fazemos cada um se examinar, se analisar, né, porque a cada novo grau, novo mal. Então não queira uma promoção, uma nova unção só por visibilidade, imagem, né, título. Agora eu sou cooperador, agora eu sou diácono, agora eu sou presbítero. Porque se o foco não for o propósito, se não houver propósito, se houver interesses ali banais, a pessoa ela avança para a sua própria destruição. Tem promoções que não são bênção. Uma promoção antecipada não é bênção. Então, como um pai que ama o seu filho e que é responsável pelo seu filho, não dá a chave do seu carro para ele até que ele tenha, né, habilitação, condição para aquilo, nós também temos esse cuidado, buscamos ter, né,
todo um cuidado para não permitir que alguém ocupe uma posição, um lugar, sem estar preparado, sem ter estrutura para aquilo. Porque se ela sobe, ela vai ser mais exigida. Ela vai ser mais cobrada. Ela vai ter que dar mais, né? Então, isso tem que ser levado a sério. Deus nos ama e muitas vezes nos resiste, não nos deixa passar, porque Ele sabe que não vai ser bênção. Não quer dizer que Deus não tem aquilo para mim, não quer dizer que você não tem direito nem parte algum nesse ministério. Não termina aqui, ó. Porque, continua, porque o seu coração não é reto. Então, com esse coração, você não tem parte. Desse jeito, não. Mas se ele mudasse? É aquela palavra de Deus para Caim. Faz direito que você também vai ser aceito. Né? Hoje, eu digo não para você, Caim. Eu não me agrado de você, nem das suas obras, não recebo o que você faz. Mas não quer dizer que eu não possa receber. Corrija seu coração. Se alinhe. Né? Entenda como deve ser feito. Faça o certo, com a intenção certa, e você também vai ser aceito. Deus não faz exceção de pessoas. A promessa é para todos. E se uma promessa não se cumpre, eu preciso olhar para mim. Então, por conta do coração, seu coração não é reto, seu coração não é reto diante de Deus. E isso é o que nós temos que perseguir, um coração reto, um coração puro, um coração íntegro. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. E estamos falando, teoricamente, né, de um cristão. De alguém que creu em Jesus, de alguém que desceu as águas, de alguém que estava participando das reuniões. Que, ao que tudo indica, não perdia um culto. Estava em todas, mas não havia sido curado ainda. Tinha muita amargura, muita rejeição lá dentro. E recebeu da pior maneira esse confronto. Ó. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Em que momento? Em que momento aqui Pedro praguejou ele? Pedro amaldiçoou ele? Pedro praguejou ele? Sim ou não, pessoal? Você encontra aqui, né, você não tem parte alguma nesse ministério, você é um miserável, você vai morrer, não sei o quê. Não. Você não encontra ele amaldiçoando, mas foi como ele recebeu. É como se ele ouvisse essas palavras. Né, você não é digno, você jamais vai ter participação, você não tem parte com esse coração. Não quer dizer que você não possa vir a ter participação. Com esse coração, não. Com essas amarguras, não. Preso pelo pecado, não. Então, arrependa-se. Né? Ore a Deus, se humilha. E por que talvez? Porque a gente sabe que o verdadeiro arrependimento gera frutos de justiça, gera mudança. Então, esse talvez ele lhe perdoe ia depender exatamente disso, de um arrependimento sincero. Queria gerar um novo comportamento. Mas, ao que tudo indica, isso não aconteceu. Ele não recebeu bem, ele se fechou. E a pergunta que eu faço, quem perdeu com isso? Quem perde quando reage, responde dessa maneira a um confronto? Quem endureceu contra Deus e teve paz?
quem se fecha para Deus e prospera na vida. Nós tivemos recentemente uma palavra falando fortemente sobre a questão do orgulho. Deus quer destruir todos os esquemas de orgulho. Havia aqui muito orgulho ainda. E ele não venceu esse orgulho, ele não se humilhou, ele não se quebrantou, ele não se esvaziou, ele continuava cheio de si. Como alguém pode ser cheio de Deus, permanecendo cheio de si, cheio de razão, cheio de argumentos? Olha só como ele estava cheio dele. Orem vocês ao Senhor por mim. Todo, armado, com a resposta na ponta da língua. Enfim, esse tipo de gente perde o seu destino. Esse tipo de gente se sabota. Porque no lugar certo ele estava, ouvindo a coisa certa ele estava. Mas o coração estava errado, não estava alinhado, não deu a resposta certa. Se nesse momento, ou você acha que quando Deus disse para Caim, Caim, o pecado está à porta, ele quer te conquistar, mas você deve dominar. Você acha que quando Deus disse isso para ele já tinha sido sentenciado a uma vida lamentável? Ele já estava excluído? Não. Aquilo era Deus dizendo, você também pode ter o resultado que teu irmão teve. Agora não adianta ficar aí com ciúmes, se sentir injustiçado, se vitimizando, querendo o resultado do outro, mas não parando para enxergar que você é que determina, o seu coração determina, a sua atitude, nós falamos isso no domingo, nossas atitudes determinam a revelação que teremos. Se eu sou generoso, Deus vai ser generoso comigo. Se eu sou duro, a Bíblia fala isso, com o indomável ele se mostra indomável. Não espere nada de Deus se você resiste a Deus. Sabe aquela criança que tem muitas crianças que conseguem as coisas dos pais na birra, na manha, Com Deus não funciona assim não. Entendeu? Deus não vai me atender porque eu estou fazendo birra. Deus não se cansa. Deus não está preso ao tempo, nós estamos. Um dia, para Deus é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Ele não está preso ao tempo, nós estamos. Quanto mais tempo levarmos para nos quebrantarmos, nos sujeitarmos a Deus, maior é o nosso prejuízo. Mais a nossa vida será afetada. Quantas coisas talvez já poderíamos estar vivendo e não estamos, porque ainda não nos rendemos inteiramente, porque não nos sujeitamos verdadeiramente. Quantas coisas já poderíamos estar desfrutando e não estamos, porque o coração não é reto, porque ainda há amargura, porque ainda há muita coisa lá dentro que impede a ação, o favor de Deus, há orgulho, a autossuficiência, a justiça própria, ao propósito errado. Deus não vai investir em vaidades, Ele vai investir em propósito. Gente que está alinhada com Ele, gente que não quer ser grande, gente que quer glorificar o nome dEle. E que por viver assim, inevitavelmente vai se tornar grande. Gente, observa Davi, quanto mais Davi se humilhava, e focava os interesses de Deus, mais Deus tinha prazer em exaltá-lo, em promovê-lo, em honrá-lo. Quanto mais Davi se dedicava ao propósito, à nação, ao povo, mais Deus derramava
Deus usava pessoas para promovê-lo, para honrá-lo. Deus tem prazer de nos abençoar, mas esse não pode ser. Eu não posso estar no centro. Minhas vontades, meus interesses não podem estar no centro. Meus sonhos, meus projetos precisam estar fundamentados num propósito maior. Amém, gente? Fique em pé, por gentileza. Pega o teu propósito nas mãos, coloca no seu coração. Feche os seus olhos nesse momento. Deus não quer que nós percamos tempo, e tempo é vida. Deus não quer você vivendo como Simão viveu, no meio, mas sem ser do meio. Andar com Deus exige Davi, depois daquele incidente com a arca, que culminou na morte de Uzá, foi para as Escrituras, foi ler a Bíblia, foi entender como deveria proceder, e pôde ver o porquê fracassou, o porquê deu errado. E ele entendeu que andar com Deus é a cada 6 passos parar para um sacrifício. Ou seja, é sacrificar o tempo todo. É sacrificar o tempo todo. É uma vida de entrega, é uma vida de doação. Quando Moisés viu a sarça pegando fogo, ele disse: vou ver isso de perto. E a Bíblia diz que ele se virou. Foi uma mudança de curso, de rumo. E logo ele ouviu: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Você não pode mais andar da mesma maneira. Você está pisando em terreno santo. Você não pode mais ser o mesmo. Você não pode mais ter a mesma mentalidade. Você não pode mais viver para os mesmos propósitos egoístas. Você não pode mais ter valores tão baixos. Não seja um Simão que estava no meio, mas ainda não era do meio. Não era um membro de fato daquele corpo. Não representava Cristo. Vemos que ele queria ser usado por Deus, e é isso que muitos ainda não entenderam. Deus não nos chama para sermos usados por Ele. Ele não precisa de mim. Eu é que preciso dele. Você precisa de Deus. Ele não me chama porque não pode fazer algo sem mim. Ele pode todas as coisas. Na falta de um homem, ele usou uma jumenta. Ele usa o que ele quiser. Ele usou corvos para alimentar Elias. Nada pode impedir os planos de Deus. Não é Ele que precisa de mim, sou eu que preciso dele. Sou eu, é você, somos nós que não vivemos sem Ele.
Nós precisamos daquela mentalidade do Davi: quem sou eu para oferecer alguma coisa? Eu só estou devolvendo o que vem das suas mãos. Deus pôde levar Davi a um nível tão alto, por conta desse coração, dessa mentalidade. Não se esqueça. Não se esqueça que tudo é feito por Ele e para Ele. Rejeita toda a confiança na carne, rejeita toda a autossuficiência, não entre na justiça própria, não se coloque no centro, coloque Cristo no centro, não viva para si mesmo, viva para algo maior, viva uma vida com propósito. Esse é o momento em que fica evidente quem vive com propósito e quem vive de propostas. Domingo que vem, encerramos o propósito. Quantas pessoas que desse momento em diante revelam que só abraçaram uma proposta, entraram no propósito só visando seus interesses, fizeram como os hebreus, apenas focaram os feitos, os sinais, os milagres, e ficaram à distância, e não quiseram um relacionamento com Deus. Esse tipo de gente termina no deserto. No muito vai até a fronteira, nunca entra na terra, nunca vive a vida que foi chamado para viver, porque nunca se aprofunda de verdade, nunca se esvazia de verdade, nunca deixa o Egito para trás de verdade. Deixa tudo que é velho, deixa tudo que é velho para trás. Sofre uma renovação mental, quebra padrões antigos e falidos. Seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus. O que Jesus fez? Jesus se humilhou, Jesus se esvaziou. Se esvazie, se esvazie. O caminho para a vida verdadeira e eterna é a morte. Você tem que chegar ao fim de si mesmo. Pare de parecer. Simão viveu uma vida buscando a aprovação de homens, validação de homens, e não teve a principal validação, não foi aprovado por Deus, ouviu do homem de Deus. Você não tem parte alguma nesse ministério. O que importa é a aprovação de Deus. Persiga agradar a Deus, toca o coração de Deus, e Ele vai tocar o coração dos homens. Você vai achar graça aos olhos até dos seus inimigos. Deus faz com que até os seus inimigos tenham paz com você, quando você o agrada, quando você agrada a Deus. Coloca Deus no centro. Em nome de Jesus. Se você é uma pessoa que ainda ama demais a si mesmo, saia do centro. Você pensa demais em você, muda o foco. Abandona o egoísmo. Se livra desse maldito egoísmo que te leva a pensar que tudo é com você. Se você até hoje recebe a palavra, é capaz de acreditar que uma palavra foi elaborada pensando em você. Você é um miserável, você é um egoísta, você acha que está no centro. Se liberta disso. O mundo não gira em torno de você. Abandone essa irracionalidade, em nome de Jesus. Até quando Deus nos confronta, Ele não está contra, Ele está a favor. Esse confronto direto e duro de Pedro era Deus lutando por essa alma, era Deus amando essa alma, era Deus dizendo: mude,
e você vai ter participação. Renda-se e você vai ter participação. Do contrário, não tem acordo. Porque se nós estivermos em Deus e as palavras dele estiverem na nossa vida, aí sim pediremos o que quisermos. Do contrário, se não nos alinharmos com Deus, vamos receber muitas promessas, mas não iremos vivê-las. Viveremos à margem. Deus não te chamou para viver à margem. Senhor, eu oro por esse alinhamento. Eu oro para que o Senhor, meu Deus, nos ajude, nos dê o coração certo, nos dê um coração rendido, nos dê um coração humilde, meu Pai. Nos dê um coração, meu Deus, quebrantado, humilde. Senhor, cura feridas, arranca toda amargura. Senhor, arranca esse sentimento de rejeição, de abandono. Senhor, se essa pessoa recebe a palavra da forma errada, por conta das misérias que ainda há dentro dela, que ela se esvazie agora. Meu Deus, que ela decida esquecer o passado, decida virar a página, crer que no Senhor ela é feita uma nova criatura, e sendo assim pode, a partir de então, viver uma nova vida, andando em novidade de vida, moldando-se a tua palavra. Mas se isso não acontece, meu Pai, ela fica tentando remendar, provar vinho novo, derramar vinho novo em odre velho, e a tua palavra deixa claro que isso não funciona. E se nós não nos tornamos um odre novo, nós nos frustramos, porque veremos, meu Pai, vinho novo sendo derramado, aqui e lá, e vamos, meu Deus, ficar como Caim, invejando, desejando o que os outros estão recebendo, mas sem dar condições de viver o mesmo. Mas eu oro para que haja um despertar. Eu oro para que pessoas estejam se submetendo ao Senhor. Eu oro para que essa pessoa decida lidar com essa amargura, lidar com essas misérias. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor leve ela a uma consciência de si mesma e de tudo aquilo que tem sido embaraço, impedimento, e que o teu Espírito Santo, meu Deus, ajude ela nessa libertação, nesses rompimentos, nessa purificação, que ela se livre, Senhor, de todos os embaraços e pecados que estão travando a vida dela, impedindo ela de desfrutar da tua glória. Em nome de Jesus. É a última semana desse propósito, meu Pai, e eu creio, meu Deus, que o Senhor tem coisas incríveis, grandiosas, poderosas para fazer, para realizar e para confiar em nossas mãos, e tem nos chamado para um lugar, meu Deus, mais alto, tem nos chamado para perto, tem nos chamado para uma comunhão, uma intimidade, e não é possível ter essa intimidade sem antes haver arrependimento, quebrantamento, confissão, limpeza, tirar o que representa o pecado, o velho homem. Ajuda, meu Deus, ajuda, que ela queira chegar mais perto, que ela queira se aproximar, meu Deus, que ela tenha força para romper, para tirar sandálias, que ela tenha força, meu Deus, força, meu Pai, para entregar o que o Senhor tem exigido, porque o Senhor tem muito conosco, o Senhor tem muito para confiar em nossas mãos, que ninguém se prive dessa glória, desse poder, dessa unção, dessas vitórias que o Senhor já tem preparado. Eu mais uma vez consagro os projetos de conquista do seu povo, concordo com a materialização, ligo as vitórias de cada um aqui na terra para que sejam ligadas nos céus. Agradeço pela obra que o Senhor tem feito, agradeço, meu Pai, porque vejo o Senhor nos conduzindo, nos levando,
para um nível de intimidade, de comunhão que ainda não temos. Que isso possa arder no nosso coração. Já foi aberta a temporada de caça ao Senhor e o Senhor nos quer buscando, o Senhor de todo o nosso coração. Que ela decida isso. Que ela decida sofrer uma transformação tão grande, tão impactante, meu Pai. Tão forte que ela não vai se reconhecer e vai impactar vidas por onde passar. É o que eu determino. Obrigado por esse dia, obrigado por essa reunião. Obrigado, meu Deus, por tudo que disse, que falou aqui hoje. Eu creio que a palavra não volta vazia, corações foram tocados, decisões foram tomadas, vidas estão sendo transformadas aqui pela transmissão. Eu creio, meu Pai, que nós saímos melhores. Obrigado por tudo, nós chamamos. Amém, amém e amém.